Quem pensou que a gente não ia voltar? A gente fez o quê? Nós voltamos. E voltamos com muita classe. Para você que me assistiu na primeira temporada, já quero deixar aqui o meu muitíssimo obrigado por toda a interação, por todo o compartilhamento, por toda a identidade, por cada resposta, por cada declaração que eu recebi sobre como os episódios, sejam eles entrevistas ou solos, reverberaram, tocaram, mudaram pensamentos. Eu já falei sobre o propósito do Menor Condição. Eu tô muito feliz, emocionado e honrado de conseguir fazer essa segunda temporada, de fazer isso sair do papel e de agora estar iniciando essa nova versão desse projeto que nasceu dentro do meu coração e que, como eu já disse aqui, eu falo com muito brilho, alegria, tanto no coração, quanto nos olhos, quanto na alma, mente e espírito. E eu espero que essa segunda temporada, que começa hoje de uma maneira super especial, possa te tocar ainda mais do que já tocou a primeira temporada. E se você é uma pessoa novata aqui, eu desejo para você as boas-vindas e eu espero que, assim como foi na primeira temporada, ou igual ou até mesmo mais, essa temporada possa te alcançar também em lugares que nem você sabe. E que, como eu disse, e gosto sempre de repetir, que ele possa servir como algo que te alimenta a esperança de um futuro bom. É o que eu desejo, é o que eu espero. E a gente tá de volta. E agora chama a vinheta, JP. Tá começando mais um Menor Condição, um podcast que você não tem a menor condição de deixar de assistir ou ouvir. Esse é o primeiro episódio dessa segunda temporada. Nessa segunda temporada, a gente tá com uma parceria incrível com a Watson Brand, que é quem tá vestindo o Luan Romanoff nessa temporada. A Watson Brand tem se consolidado como uma marca autoral desde 2019, com peças de tecidos naturais preocupados com a sustentabilidade, com muito estilo e sofisticação. A loja física está no 3º piso do Mercado Novo, em Belo Horizonte, além das e-commerce por vendas online através do site e perfil do Instagram, @watson.brand. E hoje eu estou aqui com uma convidada que é super, hiper, mega, ultra power especial. Ela foi minha professora na primeira especialização que eu fiz em psicologia jurídica. E ela é socióloga e a gente teve tanta identidade, tanto de conceitos, quanto de visão de vida, quanto de vivências, de experiências. E eu quis muito, muito trazer ela aqui nessa segunda temporada. E quando ela aceitou, eu fiquei radiante, porque eu considero como uma vitória na vida, tá? Com vocês, senhoras e senhores e pessoas, Andréa dos Santos. Nossa, que emoção! A emoção é a minha de poder te receber aqui, ainda mais no primeiro episódio dessa segunda temporada. Ai, Luan, porque assim, o retorno como professora foi brilhante, obrigada. Ai, fico feliz, é recíproco, viu, de verdade. Que bom. Foi um diferencial, assim, no curso. A minha vida acadêmica, ela pode ser, se ela fosse dividida, né, em partes, você seria um dos marcos dela, eu tenho certeza disso. Poxa, então vamos lá, vamos conversar mais sobre isso. Primeiro eu quero te agradecer por você ter aceitado o convite de estar aqui comigo. Para mim realmente é muito importante. O Menor Condição, ele tem realmente o propósito de trazer não só em qualidade, mas também em profundidade, de uma maneira que aproxima o máximo possível do democrático, porque a gente sabe que essa questão de ter acesso à internet, saber entender o que é um podcast ou plataformas de streaming não é para todo mundo. Mas é uma tentativa de minimizar ao máximo esses espaços assim que distanciam as pessoas da informação. E quando você aceitou o convite, eu fiquei muito honrado, porque eu sabia que mais uma vez eu ia conseguir entregar em qualidade e em profundidade também. Porque tirando base pelo que eu aprendi, pelo que eu fui tocado nas suas aulas, eu falei, gente, ter ela lá e poder mostrar ela assim para o máximo de pessoas que o Menor Condição alcançar, vai ser mágico. E aí não teria a menor condição de você ficar fora disso, né? Então vamos fazer assim. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pelo convite. Eu que agradeço a oportunidade. Andréia, eu quero que você faça então o seguinte, para a gente poder começar aqui a nossa conversa, eu gostaria que primeiro você se apresentasse, falasse quem você é, suas formações, qual é a sua maior experiência musical e por que a Beyoncé? Ah, ok, então vamos lá. Então vamos começar pela parte acadêmica, Ok. né? Eu fiz graduação em Beyoncé. Ai, que
tudo. Na Universidade Federal de Juiz de Fora, estudando a importância da Beyoncé na vida e comunidade, Aí, olha. né, das pessoas nesse mundo. Mentira, gente. Não era isso. Mas eu fiz graduação em Ciências Sociais na Universidade Federal de Juiz de Fora, Uau. há muitos anos atrás, numa outra galáxia. A sensação que eu tenho é essa. Depois eu vim para Belo Horizonte, vim fazer mestrado na UFMG, comecei professora na PUC, fiz o doutorado também em Sociologia na UFMG Uau. e cá estou. Minha experiência com Beyoncé, eu estava falando isso antes da gente começar, não é da minha geração. Entendi. Minha geração é Madonna Like a Virgin. Que é uma rainha zona, É uma né? rainha zona. Assim, rivaliza em... Eu acho que em produção, em sua época, não faça essa cara. Não, eu ia literalmente reverenciar, porque a gente precisa reconhecer, né? Sim, que existe um ela- mundo pop antes. Isso. Aliás, não existe um mundo pop antes, existe um mundo pop depois de Madonna, né? Sim, Madonna. Então, eu acho que é uma questão também geracional, né? Sim. E Beyoncé eu gosto. Não muito como você, que acha a diva maravilhosa. Mas eu gosto. Eu acompanho. Não os Acompanha. passos. É, porque é uma lenda viva. É É uma lenda. lenda viva. É um capítulo da história da música viva. Exato. Já que, né, me levaram Michael Jackson, me levaram David Bowie, me levaram outras pessoas que se foram. E também de âmbito nacional também, né? Então, Sim. assim, a única referência viva em questão de lenda, de pessoas que realmente produzem, que mudam todo o mercado e também ideias em meio à sociedade, que eu tenho a oportunidade de viver contemporaneamente, no momento Beyoncé. E eu brinco, Luan, com os meus alunos de graduação, que ela estava lá na concepção da Revolução Francesa. Uau! Porque era igualité, liberté, fraternité e Beyoncé. E Beyoncé. Ela estava lá, cara. Ela estava lá naquele início. Perfeito, é isso aí, tá Na vendo? garantia dos direitos humanos. Exatamente, né? Direitos humanos. Andréia, o que é sociologia e o que faz uma socióloga para as pessoas entenderem e aí a gente começar a dar início aqui ao nosso papo? Então vamos desenrolar essa treta. Vamos lá. Sociologia. Sociologia, vou fazer uma coisa mais acadêmica, então vamos lá. Ok. Sociologia é o estudo da sociedade, das nossas relações pessoais e sociais, das nossas relações políticas com esse universo. Então imagine que você, eu, todos nós, vivemos num espaço e num tempo que a gente precisa de reconhecê-lo como político, como social. A sua relação com a sua mãe, a sua relação com a sua família, com a sua comunidade, a relação dessa família com o entorno daquilo que a gente chama de cultura. Tudo isso a gente chama de sociologia, que é um estudo mais aprofundado dessas relações e dessa vida em sociedade. Então, se eu pudesse começar com um conceito, eu começaria por aí, porque o que a gente vai fazer como sociólogo é justamente investigar essas relações. Como é que acontece a relação entre familiares no processo, por exemplo, de educação das crianças? Como é que acontece a relação dessas crianças com a escola? Como é que acontece a relação da escola com os valores culturais e aquilo que se ensina? Como é que institucionalmente a gente relaciona esses aspectos que estão na escola, que estão na igreja, que estão na comunidade, que estão na rua, com aquilo que nós fazemos e que a gente chama de cultura, o que a gente chama de sociedade? Algo mais etéreo, às vezes difícil da gente perceber, mas que está o tempo inteiro presente com a gente, na nossa vivência, no nosso ônibus, no nosso café, no nosso escovar de dentes, porque nem isso a gente faz só porque a gente gosta de higiene, a gente faz isso porque há toda uma regra social por trás que diga: cuide bem de quem você é. Uau! Gente, já poderia encerrar aqui o episódio. Aí, semana que vem a gente se vê e assim. Um abraço para Pois todos, é. que são da sua família, inclusive. Agora me fala aqui uma coisa. A gente deu errado? Como humanidade, nunca. E como sociedade? Também não. Mas tá todo mundo dodói da cabeça? Sim. Não todos, mas uma parte significativa. Talvez a gente esteja caminhando para uma grande pandemia, outra que não a de Covid,
mas para uma grande pandemia de depressão e autoextermínio. Muito sinal desses tempos, né? Início de século, a gente tem uma volta retrospectiva a alguns momentos históricos, e esses momentos históricos eles nos colocam a uma reflexão mais profunda, mais com essa pegada de não demos certo, vamos para, vamos pensar no que foi que aconteceu, mas como espécie não. Biologicamente, nós não demos errado, nós somos a única espécie, nós estamos presentes em todo o globo, né? Então, nesse aspecto biológico, sim, nós demos muito certo. Socialmente também, moralmente, nós estamos em franco processo de revisão. E é essa revisão que a gente tem feito agora, no início desse século XXI. Revisão não necessariamente também é evolução, ou eu tô tendo uma visão muito pessimista, assim? Só a história vai nos contar o que virá. Entendi. Né? Então, eu falo que um dos problemas da sociologia é esse: a gente tem uma miopia muito grande, a gente consegue enxergar até um certo ponto. Dali para frente, nós precisamos de muitos mais elementos históricos. Esses elementos históricos que a gente tem agora, eles já dizem dessa revisão de uma série de questões. Vou citar alguns problemas sociais, políticos, econômicos. Então, vamos lá, sociais. A gente vê com muita surpresa essa nossa relação com as mídias sociais, de modo geral. Vou colocar tudo num pacote só, apesar de saber das diferenças, tá? Por quê? Porque isso trouxe o ser humano para uma ausência de interação física uns com os outros. Isso foi uma marca durante todo o século XX, necessária, importante, relevante para os nossos contatos. Então, nós sabemos quem somos por conta desse contato físico necessário entre os indivíduos. E nós estamos revendo isso porque agora nós começamos a rir, sem sorrir. Uau! Para observar, eu mando uma mensagem para uma pessoa e digo kkkk, mas eu não estou rindo. Raramente eu consigo arrancar de uma pessoa uma gargalhada sincera dentro das redes e das nossas interações. E a gente não mensura. Quanto tempo você fica numa rede social? Nossa, eu não sei nem calcular. Ainda mais depois do menor condição, então, que eu preciso, né? Exato. Alimentar aquilo ali para criar uma constância, eu não consigo mensurar. Virou trabalho, virou relação, virou contatinho, virou uma série de coisas que nós fazíamos presencialmente. Inclusive, para reduzir o sentimento de culpa, eu não deixo o celular me mostrar aquele relatório de tempo de uso. Sim. Eu desabilitei aquilo para não me vir o peso, tipo assim, meu Deus, eu fiquei aqui não sei quantas horas. Sim, mas você tem hora para desligar? Era você que tá fazendo a entrevista, né? Desculpa. Não, mas por favor, e aqui é uma troca, que é um ambiente de troca. A única coisa que é monárquica aqui é a reverência em relação a Beyoncé. Sim, tá. É uma troca. Então, essa é uma boa pergunta, porque, inclusive, eu acho que é um reflexo do meio social. Sim. E aqui já faço também toda uma costura em relação ao ambiente de trabalho, a uma projeção de vida, ao ter que correr atrás, ao ter que colher, semear para ver se colhe os frutos, né, de algo que se busca e tal. Então, eu não sei se desligar é bem uma palavra. Desligar é uma palavra muito forte para mim. Entendeu? Eu acho que ainda falta um tempo, assim, um compromisso de falar a partir desse momento aqui, não mais. Pois é, e é desse lugar que eu reflito sociologicamente esses nossos contatos não pessoais e que vão mudar definitivamente o mundo. E o que vai ser? Não sei dizer. Não ainda, né? Entendi. A gente ainda precisa de mais uns 10 anos para a gente colher justamente os reflexos dessas questões. Economicamente, né? Então eu falei das nossas relações, eu falei que tem aspectos aí das nossas relações, da questão econômica e das questões políticas. Então vamos lá para as questões econômicas. Dentro do aspecto econômico, Luan, a gente vê hoje uma questão muito delicada. É um mundo numa constante reviravolta da produção do não sei o quê. Então a gente vê uma relação do trabalho que não produz mais produtos físicos, então o capitalismo ele vem mudando, logicamente. Esse papo nosso aqui, ele é um resultado de uma produção capitalista, mas não de um produto, então nós estamos produzindo simbolicamente um novo mundo, né, de relações, de trabalho. Nós precisamos de rever isso, porque nós destruímos nos últimos 50 anos 30% do que nós temos de bens materiais do nosso planeta.
Então, nós mineramos quase 30%, nós retiramos petróleo em quase 40%, e todos esses dados nos diz um caminho necessário de preservação ambiental já. Não é para ontem, não é para amanhã, não é para a gente pensar, não é o futuro daqui a 50 anos, é um futuro já, né? E isso impacta em muito esses sentimentos de adoecimento mental que a gente vem observando. Por quê? Qual é o mundo que vamos deixar para os nossos filhotes, biologicamente falando, né? Daqui a 30 anos, 20 anos, pensando em pais maduros, ok? Pais ali por volta dos seus 35, 38 anos de idade, que já é uma realidade no mundo. Se os filhos vierem, esta é uma outra relação sociológica que já vem sendo apontada como extremamente curiosa e relevante de ser investigada. Isso tem impacto, eu falo que na economia, por quê? Porque a gente não sabe que mundo herdarão os nossos futuros filhos, netos e bisnetos, quer dizer, geração para diante. Bem início de século, bem época romântica, né, daqueles estudos românticos de desalento no mundo, né? Então isso é um impacto econômico para as nossas relações de trabalho e para as relações ambientais com o mundo. E um outro ponto que eu acho que ele é muito adoecedor é a questão política de convivência e relação com a democracia. Uau. O que a democracia tem oferecido ao mundo hoje, senão uma salvação a um discurso de extrema-direita que vem para destruir qualquer ponto de esperança que a gente possa ter num mundo de sonho. E um mundo legal, e um mundo que a gente gostaria de deixar. Então eu acho que nós aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na extrema-direita europeia, a gente vem colhendo uma série de embates e de derrotas para esse contexto da ultradireita que nos coloca a ver navios Titanics, né? A pique, num horizonte não muito distante. Está aí, sociologicamente, os elementos que, na minha modesta compreensão sociológica, têm feito o adoecimento mental da nossa geração, da geração que está vindo aí, que eu recebo cotidianamente nas minhas salas de aula de graduação e pós, e que eu não só recebo, como acolho, porque a gente está precisando de levantar os meninos do chão. Com abraços, com afeto, com educação revolucionária, que não é nada além do que ouvir o outro nas suas angústias e nos seus medos e segurar a mão e falar assim, vem que vai dar certo, vão agarrar aqui que a gente tem um futuro para te mostrar logo ali na frente, né? Além do horizonte deve ter algum lugar bonito para a gente viver em paz. Eu fico assim... Não é Beyoncé, né? Mas vamos lá. Pois é. Inclusive, né, porque também já usou sua arte para poder para poder apontar e pontuar várias questões sociais. Mas, assim, trazendo mais para nossa realidade, né? Uma realidade mais humana, o meu questionamento, não sei se necessariamente uma crítica, não sei se necessariamente uma visão niilista, né? Que fala quando a pessoa... Não sei se nesse caso, mas é porque eu fico me perguntando, assim, em que momento da nossa vida a gente perdeu ela enquanto a gente tá tentando ganhar, sabe? Assim, a sensação que eu tenho hoje, e eu achava que era uma questão muito pessoal até eu começar a ter essa espécie de compartilhamento e acolhimento de algumas pessoas de alguns lugares. As respostas que eu tive, por exemplo, da primeira temporada do Menor Condição, que era uma questão coletiva e que tinham e têm interseccionalidades que, ao mesmo tempo que elas nos assemelham, elas nos diferenciam. Graças a Deus por isso. E aí eu percebi que passou a ser uma dor coletiva, sabe? Assim, das pessoas estarem constantemente numa espécie de cansaço que elas não conseguem precisar o que é. É um cansaço emocional? É um cansaço físico? É um cansaço afetivo? É um cansaço sentimental? Elas não conseguem. É um cansaço financeiro. Eu tô trabalhando tanto, mas eu também não tô conseguindo ter a qualidade de vida.
o salário que eu tô recebendo, ele não tá condizendo com o tanto que eu tô trabalhando, o tanto que eu tô estudando não tá dando reflexo naquilo. Alguém sabotou a minha horta porque não foi isso que eu plantei e eu tô colhendo alguma coisa que é de outra pessoa. Então, assim, com base nesses, não só discursos, né? Mas também expressões, ações, atitudes, reações de pessoas, que não só as que me cercam, aquelas a quem eu também observo e as que me respondem, né? As que interagem com menor condição, eu percebo que tem esse ponto de dor. Ou se tem outro nome, eu ainda não consegui precisar o que seria essa palavra que pode substituir ou ser sinônimo a ponto de poder substituir a palavra dor, sabe? E aí eu fico fazendo essa observação e fico olhando e falo, gente, mas o que aconteceu? Parecia tão promissor alguns anos atrás, e aí eu também não consigo precisar o tempo, eu não sei se falar se há 5 anos atrás. Bom, assim, a partir de agora eu consigo falar dos últimos 4 anos, né? Não preciso nem mencionar sobre a dor. E pra você, câmera 1, fica aqui em mim. Se tiver alguma dúvida, sim, eu estou falando do governo de desgraças, porque não tem outra palavra pra poder substituir, que aconteceu de final de 2018, aliás, de 2016 até 2022, né? Então não vou falar muito sobre isso aqui. Se você tinha alguma dúvida, agora tenha certeza. E eu não consigo precisar, se por exemplo, de uns 10 anos pra cá, de uns 15 anos pra cá e tal. Mas eu sei falar de mim, assim, que quando eu olho pro Luan de 22 anos e olho pra agora que tem 32, o Luan de 22, quando ele pensava no Luan de 32, ele falava assim, nossa, lá na frente a gente vai ser muito foda, né? E aí eu olho hoje assim e falo assim, meu Deus, cadê aquele Luan que tava lá? E eu acho que é muito reflexo dessas transformações que a sociedade vai causando na gente. Quando eu falo sociedade, pra você que tá me assistindo, pra você que tá me ouvindo, inclusive, não se inscreveu aqui no canal do YouTube ainda, não sei porquê, não tem a menor condição de você ter feito isso. Já tô começando essa segunda temporada tendo que falar isso, hein? Se tá me vendo pelo canal do YouTube, segue aqui o canal, já sangra o dedo nesse like aí, ó. Sangra o dedo nesse like. Tá me escutando pelo seu tocador de podcast favorito? Não esquece de avaliar em 5 estrelas, tá? Por favor. E aí, eu fico pensando em como esse vai se dando esse desdobramento. Então, eu acredito assim, quando eu falo sociedade, eu não falo sociedade só pessoas. Eu falo também as instituições que compõem ela. E para você que tá me assistindo ou me ouvindo, para entender instituições, eu falo da escola, do ambiente de trabalho, da igreja e de várias outras, da justiça, da política e de várias outras que compõem, né? Porque quando a gente fala sociedade, as pessoas acham que é só aquele conjunto de pessoas, né? E Ou a não sua é. cidade, né? Não é só isso. Você acha também que tem isso? Eu tô muito fora da curva. Não tá não. Você tá derrapando nessa curva como todo mundo. Essa é a questão. Nós estamos todos derrapando nessa curva. Entendi. É a questão do tempo mesmo, né? Eu falo que esse século XXI, ele começou muito acelerado com todas as coisas. E o tempo mudou a sua forma de exigir da gente trabalho. Por isso que eu falei, o capitalismo, ele muda a nossa relação com o trabalho. Ele muda a nossa forma de produção, ele muda a nossa forma e as exigências que são feitas em torno dessa perspectiva. E nós tivemos uma parada brusca de 2 anos e meio de pandemia. E eu acho que o grande marco social são esses 2 anos e meio que nós tivemos que ficar com a gente mesmo. Ai, sim. Esse tempo de reflexão da gente com a gente mesmo, né, que colocou a gente para medir o tempo, né, do tempo da casa, né, e que as pessoas passaram a se expressar e a conversar uns com os outros por meio dessa tela. Então, assim, que parece que é um espelho mágico. Eu falo nem que é tela do computador, não. Por quê? Porque as pessoas perderam completamente a perspectiva da interface com o outro. Então, eu parei de me esconder nos meus sentimentos. Então, eu fico pensando, tem mais gente sofrendo hoje? Ou tem mais gente falando de sofrimento? Uau! Tem mais gente
expondo esses sentimentos e de maneira sincera, sem julgamento moral, porque eu acho que as pessoas estão falando daquilo que vai na alma e vai no coração e vai na dor, e as pessoas não se contentam mais em ficar, e eu acho isso fantástico, tá? Longe de ver isso como uma perspectiva pessimista, eu vejo isso com muito bons olhos de quem observa o mundo com os olhos sociológicos, ou com óculos sociológicos, como eu gosto de dizer. Porque a gente olha para outra pessoa e ela vira para você e fala assim, olha, eu não gostei do que você falou comigo, eu achei que você se excedeu na sua forma de lidar e eu gostaria de rever isso. E isso não pode ser pessoal mais, isso tem a ver dos sentimentos, do toque, da maneira como aquilo bate em você antes da gente. Ah, esse barulhinho ficou ótimo, né? Porque a gente Ficou um engolia, ASMR né? ali, maravilhoso. Ele vem, você engole aquilo, desce quadrado, você fica com aquele violão na goela abaixo, e fica ali pensando dias, meses, anos, ah, meu Deus, a vida, o azar, ó céus, o que será de mim? Hoje não, as pessoas, elas são capazes de, por meio dessas compreensões valorativas das regras, dessa troca que foi feita, se não é na interação direta, né, de você criar ali na tela do seu computador uma oportunidade de dizer para o outro. Né? Nunca tivemos tantos haters, nunca tivemos tantos fãs, né, de toda sorte, tamanho e qualidade, mundo afora, por conta das nossas expressões, e a gente fala. A gente perde filtro, a gente perde o amigo, mas não perde a piada. Não perde a oportunidade de dizer as coisas, porque esse tempo de pandemia colocou a nossa necessidade de falar das nossas dores, falar dos nossos sentimentos, né? E de trocar isso e de ter famílias mais compreensivas, de ter pais que possam de fato ouvir. Se o pai não escuta de um jeito, vai escutar de outro, e muitas vezes vai escutar de um jeito que ele não teria condição de ouvir, mas vai ouvir. E a gente vai construindo um outro mundo, Luan, e esse mundo que a gente está construindo é que a gente está um pouco assustado com ele. Por quê? Porque ele não tem previsão de onde é que vai chegar com esse barco, ou aonde essa curva acaba, aonde a gente chega com essas discussões, e que é a geração que vai chegar para diante. Então a gente está trocando, tem uma expressão que as pessoas usam, né, que é trocar o pneu do carro com ele em movimento. E nós já estamos fazendo isso desde a virada do século. Desde o início desses anos do século XXI. Ficou mais intenso, na minha compreensão, com a pandemia. Porque ela, de fato, intensificou muito, ela acelerou muito mais. Então, o que deveria vir daqui a 10 anos veio nos últimos 2 anos. Então, a gente teve que aprender a trabalhar offline, trabalhar online, trabalhar de casa, trabalhar o tempo inteiro. Né? Então, por isso que eu perguntei, a gente desliga? Você desliga? Você tem tempo para se desligar das redes? Você tem tempo para falar assim, eu não vou ligar mais isso daqui? Porque também é uma fonte de adoecimento. Tudo você sabe ali. O que você filtra? Quais são as bolhas que você frequenta? Qual é o mundo que você constrói para você? Qual é o mundo maravilhoso de Bob que você está construindo para você dentro desse contexto de rede social, de vida, de trabalho, né? Quais são as suas escolhas, efetivas escolhas que você faz? De forma consciente, De né? forma consciente. Eu posso falar das minhas, mas nesse mundo que a gente tem de interações e interconexões, e principalmente de profundo respeito pelo outro, pelo que o outro é, a gente perde a referência daquilo que sociologicamente, ou que anos atrás, em termos sociológicos, a gente chamava de norma social. Qual é a norma agora? Não sei te dizer. Como é que a gente vive nesse mundo de hoje? Não sei te dizer. Por quê? Porque os parâmetros mudaram. E eles, na sua flexibilidade, que tem que ser assim, da diversidade do outro,
da construção do outro, do respeito para o outro, você tem que se colocar limites dentro daquilo que você aprendeu a ser o que é. Lá com a sua família, vamos voltar lá na família, no seu escovar dos dentes, no seu café da manhã, no seu abrir o olhinho cedo, né, e falar assim, opa, chegou mais um dia para eu ter a oportunidade ou não de superar aquilo que eu sou, mesmo que eu fique à deriva quase que boa parte do meu dia, quase que eu não sei para onde eu vou. E aí a gente vai buscando quais são os valores que eu defendo. Quem de fato eu tô, qual é o lado da história que eu escolhi, né? Construir e refazer e reproduzir o tempo inteiro. Porque a gente não para poder pensar nisso. Então, nós nos tornamos indivíduos muito reflexivos. E isso cansa. Cansa. Nossa, isso cansa, dá rugas, dá mau hálito, isso deixa a gente com caspa, deixa a gente assim, cansado, né? E a gente fala assim, meu Deus do céu, passou um dia, e aí, o que que eu fiz? E é um dia que passa rápido, né? Você acha que essa consciência também, né? Vamos colocar assim por parte de uma parcela significativa, né? De pessoas. Você acha que essa consciência, né? Agora trazendo o pensamento que você trouxe, que também fez o Big Bang aqui na minha cabeça. Se realmente tem mais pessoas sofrendo, mais pessoas falando de sofrimento. E aí você mencionou os haters, né? Que são as pessoas que odeiam. Caso você que tá me ouvindo ou me assistindo não esteja familiarizado com o termo. São pessoas que odeiam. E aí eu fiquei me questionando aqui também. Será que são mais haters? Ou as pessoas já odiavam antes e agora elas estão expressando mais o próprio ódio, né? Mas a minha pergunta, voltando ao que eu estava falando, é se essa consciência, tanto, né, de si mesmo ou das circunstâncias que as pessoas que compõem a sociedade, que é o objeto de estudo da sociologia, se é que eu posso falar assim, por favor, me corrija. Se essa consciência é fruto também dessa dor, né? E se essa dor, eu já sei a sua resposta, mas eu vou fazer essa pergunta porque ela é do senso em comum. E das pessoas terem essa expressão sobre, manifestarem sobre suas identidades, sobre suas etnias, sobre suas orientações, sejam elas sexuais, sobre suas identidades de gênero. Lembrando que, se você não está familiarizado com esses termos, no episódio da primeira temporada tem um lá, que eu não vou falar aqui para você procurar, que eu explico junto com o professor Héctor Medeiros, já falei o episódio. Olha aí. Junto com o professor Héctor Medeiros, que é fantástico, e a gente diferencia tudo isso. Se essa expressão, né, seja da insatisfação em relação a algum preconceito vivido, algum preconceito expressado em algum momento, se ela pode ser chamada de mimimi. Reduzida em uma palavra, 2 letras e 3 sílabas. Mimimi. Nunca. Jamais. Você não... É engraçado que hoje a gente fala muito de empatia, né? Que não é estar no lugar do outro, exatamente, mas é você respeitar aquilo que o outro sente, tem, e tá tudo bem, né? Ser daquele jeito. Por quê? Porque, de fato, a gente não consegue socialmente estar no lugar do outro. E se você não consegue estar no lugar do outro, o respeito tem que ser duplicado. Porque não é um mimimi. Mimimi, pelo amor de Deus, né, aquela coisa de você de justamente não entender qual é a situação que o outro passa. É você desconsiderar toda uma construção teórica e de história de indivíduos e de grupos que se identificam e se auto-identificam dentro da sociedade para que eles possam, de fato, existir. E você pode existir e o outro não. Como é que fica isso, né? Como é que isso pode ser mimimi se a gente tem, na verdade, pessoas que vivenciam suas identidades, que constroem isso cotidianamente tanto quanto você? E aí eu só posso existir porque eu aniquilo o outro, porque ele está reclamando. Por isso que eu falei do acolhimento, mais do que receber, mais do que ter alunos, a ideia do acolhimento dentro daquelas questões que eles têm, trazem e são. Né? Então, as pessoas são importantes.
dentro dos seus sentimentos. As pessoas são importantes dentro dos valores nos quais elas defendem. As pessoas são importantes dentro das suas identidades. Identidades, todo mundo no plural. Os jovens, eles são importantes dentro das suas juventudes, né? Então, a gente tem toda uma multiplicidade. O mundo não é mais uma coisa só. Aliás, ele nunca foi, né? Então, a gente está aprendendo hoje, e talvez seja esse o grande legado desse início do século, a conviver. Viver com as diferenças nas suas subjetividades. Eu não preciso ser negra para respeitar uma pessoa negra. Eu não preciso ser trans para respeitar uma pessoa trans. Isso independe de qualquer outra coisa que não seja respeito, valores, construção e humanidade. E aí é que eu volto lá na pergunta, a gente deu errado? Não, nós temos certo. Nós estamos aí, pelejando, mas sempre certos. Você tinha mencionado agora há pouco que para poder, inclusive, ter uma previsão, né? Não tem previsão, pelo menos não por enquanto, e precisaria de um tempo maior, né? As coisas têm acontecido numa velocidade muito grande. Eu, por exemplo, já não sei mais diferenciar o que de fato é algo real, orgânico, e o que é produzido por uma inteligência artificial. Mas ainda assim, com essas diferenças, né, da atualidade, apesar de, por enquanto, agora, a gente não conseguir ter uma previsão, já teve precedente em relação a isso, baseando dos seus estudos sobre sociedade até os dias de hoje? O tempo inteiro a gente está esbarrando, não com a questão de inteligência artificial, porque obviamente não existia em outros momentos, mas eu falo que a ciência ela vem nos colocando em xeque desde que o mundo começou a ser explicado, né? Então, a partir do momento em que a gente parou de explicar o mundo por mitos, né? E passa a explicar por meio científico e racionalidade, e essa é a grande questão da inteligência artificial, né? E o que a gente vai fazer com ela na nossa vida, a gente já sabe que vai vir aí. Eu falo que essas tecnologias, elas estão todas lá nas prateleirinhas. A gente vai lançando mão na medida em que a gente vai precisando dela. Então, assim, o que a gente vai ter que discernir, e por enquanto as inteligências artificiais ainda estão nesse nível, não sei se eles avançam mais, realmente não dá para saber, elas são ótimas para ajudar você na sua produção. Mas elas são incapazes ainda de analisar o mundo por uma perspectiva científica pura. Então, ela é um resultado de uma ciência imperfeita, como a ciência sempre foi. Então, isso assim, como é que a gente vai viver agora no mundo que a gente não consegue identificar o que é legítimo ou o que é copiado? A gente já está vivendo disso há muitos anos, não é não? A gente já vive disso, a gente é que dá valor às coisas, né? Então, diversos teóricos dentro da sociologia já colocavam isso. Curiosamente, no início do século passado, quando a gente começava a viver em cidades tal qual nós convivemos hoje em dia, né? Então, assim, você pensa, há 100 anos atrás, esse burburinho, esse barulho da cidade, ele não existia. Porque há 100 anos atrás a gente não tinha nem o volume de carros que nós tínhamos. 100 anos atrás, em termos históricos, não era nada. Uau. Absolutamente nada. Então, o que a gente modificou desses últimos 50 anos que nós temos por aí, foi tudo muito rápido em termos de tecnologia, né? Então, a gente teve um avanço tecnológico muito grande. Então, eu acho que muito mais do que a gente ter um futuro Mad Max,
né? Que a gente não vai ter nada assim, não vai ter combustível, nós vamos acabar com o mundo, nós vamos acabar com... Nós vamos ter um mundo... Solo árido, nada que planta brota. Brata, a gente não vai ter água, a gente vai ter uma grande guerra, essa coisa toda. Nós temos revolucionado tecnologicamente o nosso mundo para a gente se adaptar cada vez mais. A gente está muito mais para o futuro Jetson do que Mad Max, né? Então, assim, a gente vai ter uma tecnologização do mundo muito mais rápida do que a gente podia imaginar. Basta poder pensar assim geracionalmente. Então, vamos pensar em termos sociológicos, em termos geracionais, que é uma coisa que na sociologia a gente chama de representação coletiva, né? Para quem não sabe o que é representação coletiva, é essa sabedoria que a gente tem ao longo, que a gente vai acumulando junto com as gerações. Para o tempo da minha mãe, para o meu tempo, é uma vastidão de facilidades domésticas que é um mundo maravilhoso, né? Então, assim, minha mãe, para poder comer, fazer a família comer, ela de fato teria que matar uma galinha, depenar, buscar lenha, botar no fogão, buscar água, né, ferver a água, limpar aquele frango, limpar aquela galinha, botá-la para cozinhar. E olha, uma série de processos. Muitos processos inimagináveis nos dias de hoje. Hoje em dia está arriscado a gente não saber o que é frango, né? É verdade. Se o que a gente está comendo é de fato frango, frango ou não. Então, assim, a gente mudou o parâmetro alimentar, mudou uma série de coisas. Mudou a forma de se alimentar, mudou a forma de comer, mudou a forma com quem você come, né? Porque antes era mesa cheia e era mesa posta para aqueles que tinham condição, né? Mas ainda assim, os que não tinham condição, acho que tinha aquela cultura de reunir-se em volta de alguma coisa, para tendo ali o que fosse alimento, ter aquele momento de compartilhamento, é a palavra, de comunhão, não sei também se aplica, mas no conceito, pelo recorte temporal que você fez aí, o que seria o conceito de família, né? De comunhão da época, né? E de todos reunidos, e a família ali, e mesas grandes. Hoje a gente não tem mais esse tipo, nem de obrigação, nem tipo de preocupação, e nem esse tempo gasto com alimentação. Tudo muito mais rápido, mais prático, mais veloz. E aí é natural que com essa velocidade que a gente ganhou de uma série de coisas, a vida perca o sentido momentaneamente. E aí voltamos, rodamos para cair aonde? Nesse sentimento de dor, nesse sentimento de ausência e no sentimento, se você quiser pela psicanálise ou pela psicologia, de angústia social. O que eu vou ser daqui a 10 anos? 5 minutos, né? Seja o tempo que for. O tempo que você estipula, onde você faz esse recorte, eu olho para o Luan de 22 anos, que eu achei que ia estar com 32 lá, não estava, não, até porque em 10 anos o que mudou de expectativa para você, para mim, para todo mundo, num mundo com uma pandemia no meio, em 10 anos, nossa, é claro que essa ausência de sentido, ela está perseguindo, está mordendo o calcanhar da gente o tempo inteiro. E olha que a gente corre. E ele é veloz, essa ausência de sentido, ela é veloz em nos alcançar como seres humanos, como viventes dentro da sociedade. Ela não é uma coisa da classe média, por isso que eu não uso a palavra mimimi, eu acho ela desrespeitosa com a dor do outro, com o sentimento do outro. Ela não é uma coisa da classe média, ela não é uma coisa de branco, ela não é uma coisa só de preto, ela é uma coisa desse mundo que nós estamos vivendo, com esses elementos econômicos, políticos, sociais que estão aí, que são as coisas que dão sentido, né? Então, parafraseando tudo que é sólido se desmancha no ar, que é uma frase marxista, sim, sociólogo, boa medida, eles são comunistas, né? Então, assim, comunistas, né, vivem do marxismo, né, dessa coisa toda. Então, assim, o Marx já dizia que Marx, 200 anos atrás, cara, ele estava falando que tudo que era sólido se desmanchava no ar. E a gente está vivendo nessa mesma certeza da ausência de sentido do mundo, que a gente reconstrói, né? Que a gente vai reconstruindo. De várias dissoluções. Também. Várias dissoluções. O que a gente tem observado é que isso se dissolve muito mais rápido e se reconstrói muito mais rápido também. Por quê? Porque sem sentido a gente não vive.
não podemos viver sem ele. A tecnologia evoluiu mais que a gente? Não. Até porque você pode ir ali e desligar o botão. Entendi. Você posso levantar e puxar tudo da tomada. Vai dar aquele... Meu Deus, que isso, né? Não tem a menor condição da gente... Maravilhosa. Tá vendo, Não tem a gente? menor condição da gente viver desse jeito, mas eu tenho essa autonomia se eu quiser ir lá e desligar. Por isso que eu sempre pergunto, qual é o seu momento que você para e que você não acessa? E isso é com você. E com os seus botões. Literalmente com os seus botões. Literalmente com seus botões. Né? Então vai lá e desliga. Hoje eu tô tão sonora. Eu amo isso, tá? Porque pra quem tá escutando, fica ainda mais ilustrativo, Pois né? é. Pra quem... Esse é o barulhinho do botão, Judite. É o barulhinho do botão. A gente teve o barulhinho de engolir, o barulhinho do botão. Adoro. Meu Deus do céu. Pra você que tá me assistindo aqui, ou me ouvindo, tem alguma condição, gente? Uma mulher dessa, um ser desse? E tem condição, assim, não tem a menor condição de deixar de trazer André dos Santos aqui nesse podcast, gente, pelo amor de Deus. A gente não tá encerrando ainda, mas é só pra poder fazer o lembrete de que, inclusive, eu não mencionei, né? Eu comecei a segunda temporada, não falei das nossas redes sociais. Em algum lugar dessa tela, beijo Rita Von Hunt, está descendo um banner, né, JP? Com as nossas redes sociais. Aqui embaixo vai estar agora aparecendo o e-mail do Menor Condição. Se você tiver alguma coisa de construtiva para poder falar, porque, olha, eu vou te falar, viu? A entrega que uma determinada plataforma fez dos meus conteúdos para haters... Uau. Eu fiquei impressionada, eu falei assim, eu não sei se eu fico feliz porque esse conteúdo tá chegando pra uma pessoa que tem um entendimento contrário ao que tá lá, ou se eu fico triste porque só tem chegado pra essas pessoas e não tem chegado pra outras que vão, de fato, consumir aquilo. Mas assim, foi muito tenso o que eu passei na primeira temporada com... Aí, inclusive já fazendo também uma costura aqui com o que a gente tá falando. Porque uma determinada plataforma, só a sensação que eu tenho é que ela só fez entrega pra pessoas haters, assim. O que eu tive que apagar, que eu não quis deixar lá em respeito às pessoas que foram convidadas, comentários transfóbicos, racistas, homofóbicos e machistas, não tá no gibi. E assim, para um projeto que começou em que não teve investimento de divulgação. Então assim, nas pessoas, né, que chegaram, os números que tem, tanto de seguidores, quanto de likes, quanto de views ou de plays, ele é orgânico, é porque realmente as pessoas se interessaram por aquilo, mas em uma determinada plataforma, o que chegou para pessoas odiosas e odientas, se é que eu posso usar esse termo aqui, se não, eu tô criando ele aqui agora. Não tá no gibi. E aí, eu não falei das redes sociais, então se você tem alguma sugestão, alguma fala construtiva, alguma sugestão de tema, se você quer, assim como aconteceu também, compartilhar alguma vivência sua, quer verbalizar, né, alguma coisa, quer escrever, positivar alguma coisa sua, tá aqui o e-mail embaixo, é só mandar para este e-mail que tá aparecendo aqui. E eu vou ler com carinho, porque quem cuida disso tudo sou eu mesmo, tá? Pelo menos por enquanto. Mas, André, voltando aqui ao nosso... É tenso, né? É tenso. É tenso. É tenso. Porque ao mesmo tempo que as redes sociais, essa possibilidade que você já mencionou aqui sobre a expressão, ela também é uma plataforma para as pessoas poderem falar muita titica. Pois é, mas aí vamos com muita calma nessa hora. Por que calma nessa hora? Eu falei de bolha. Entendi. Né? E a gente sabe dos números, a gente sabe da ciência, a gente sabe do quanto que nós temos, né, construções numéricas por trás de todos esses haters. Nem sempre eles são de verdade verdadeira, são pessoas de carne e osso. Eles são produzidos, aí sim, por pessoas interessadas em dar um outro sentido, né? Ou de reforçar pessoas que estão perdidas nesse caminho do sentido da vida, né? Então, quando a gente busca esse sentido, tem pessoas que não querem viver outro sentido que não seja aquele já pré-determinado, é uma escolha também, né? Essas pessoas querem seguir aquele caminho sempre feito por outras
tantas pessoas, seja no âmbito religioso, seja no âmbito social, seja no âmbito afetivo, seja no âmbito sexual, porque tem dificuldade de lidar com a diversidade, o divergente, o diferente, né? E eu sinto muito por eles, porque eles perdem uma boa parte de oportunidade de aprendizado. Mas tem também, né, os números conduzidos por essas pessoas que são mal intencionadas e que criam, né, por isso que eu falei da questão da democracia, da ultradireita, né, desse sentido político, que não é político partidário não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Ah, a pessoa que fala assim é do partido tal e a pessoa que fala assim é do partido outro. Não tem nada a ver com isso, tá? Quando eu falo de atuação política, eu estou falando de você, ouvinte, participante, que vota, que escolhe, que toma rumo, porque a decisão está na sua mão. Você quem escolhe o caminho que você quer trilhar na sua vida, por mais que essas escolhas elas sejam limitadas. E aqui eu estou limitando a espaços do divergente, do diferente e aqueles que querem seguir em caminhos que já foram trilhados. Aparentemente um mundo maniqueísta entre um lado e outro. Não estou nem dizendo que é um lado bom e um lado ruim, né? Mas estou dizendo que há esses caminhos que a gente tem feito escolha. Eu sinto muito, escolhas são para serem vivenciadas e colhida aquela colheita que você plantou. Às vezes ela demora a vir, mas ela vem. Ela vem e vem de muitas maneiras e às vezes a gente nem entende como é que aquele negócio... Gente, mas por que isso está acontecendo desse jeito na minha vida? Está acontecendo daquele jeito na sua vida por escolhas que você faz. Não tem outro jeito, né? Então eu sinto muito que a gente tem ainda que falar e defender, por exemplo, pessoas, mulheres de violência doméstica. Nossa. Por quê? Porque a gente tem o outro lado das escolhas, que são escolhas machistas. E a gente reproduz valores machistas sem a menor condição de refletir sobre aquilo. E basta mas você já pensou sobre? E se você... O questionar, né? Exatamente. E às vezes, assim, é só botar a cabeça... eu sei que dói, viu, gente? Mas é importante. É só você fazer essa pergunta, mas você já parou para poder pensar em fazer isso assim, diferente? Não é dizer que a pessoa está errada, né? Porque também traz lá suas consequências, dores, né? Então isso dói. Então a gente muitas vezes escolhe lutar, inclusive, por mulheres machistas. A gente escolhe lutar por homossexuais machistas. Por homossexuais homofóbicos. Por pessoas pretas, racistas, né? A gente escolhe lutar, ou pelo menos nos colocarmos contra esse tipo de fala em diversos aspectos. Mas isso é uma escolha. Todos os dias eu levanto com essa escolha. Para que a gente possa fazer as pessoas refletirem, né? Então, assim, essa reflexão e refletir, veja bem, é de pensar e de colocar o outro em frente a um espelho para que ele possa se ver naquela imagem. Então, olha quanta responsa que não se tem quando a gente coloca as pessoas para poder pensar. E logo existir, né, gente? Porque, pelo amor de Deus, porque tem gente que fala, penso, logo desisto. Que pena, não faz isso não. Exista porque você pensa, né? Uau. E seja porque você pensa valores e valores de respeito em relação ao outro. Eu até não concordo, mas eu escuto. É muito difícil não é questão só de concordar, de você não ser mudado pela presença e pelo contato físico do outro. Por isso que às vezes a gente tem essa dificuldade, né? A pandemia dificultou esses laços de interação entre os sujeitos, porque eu consigo odiar sem estar perto.
E eu consigo gostar da pessoa conhecendo ela só pelas redes, né? Então eu odeio e eu amo. Olha como é que são dois lados ainda muito pouco refletidos, né, desse contexto social que as redes trouxeram para gente. E aí, amigo, você sozinho em casa, você bota a sua cabeça para funcionar, e aí o seu nível de angústia vai a 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. E se você não se segura. E eu falo se segurar, Luan, porque a gente vê algumas estatísticas de consumo de medicação altíssima na geração que está chegando agora. Você foi perfeita em mencionar isso agora. Ai, como eu vejo. Perfeita em mencionar isso agora. Então, assim, a gente faz até um memezinho, né? Você está feliz? Não, estou medicada. Né? Então, assim... E não necessariamente por profissionais capacitados para poder fazer isso. Eu tenho sentido que tem tido uma espécie de glamorização nesse aspecto. Sim. Uma certa apropriação... Deixa eu medir minhas palavras aqui. Uma certa apropriação indevida. Acho que toda apropriação depende. Eu preciso tomar cuidado nesse aspecto aqui, até mesmo pelos próximos assuntos que eu vou tratar aqui no Menor Condição, que envolvem muito a questão da saúde mental, de profissionais que estão envolvidos nesse cuidado, e inclusive em profissionais que fazem indicação na medida do que é ético e do que realmente a profissão permite fazer, de indicação de acompanhamentos com medicamentos. Mas, pelo que eu tenho percebido, até mesmo nos movimentos de internet, é uma certa glamorização e um tom de moda, sabe? Eu preciso estar tomando algum remédio aqui, realmente usando um gerundismo mesmo, porque é uma questão que é contínua. Sim. Ah, me dá um remédio tal, me dá um remédio tal, e enfim. Sim, isso é uma conversa, eu falo também geracional, é muito comum entre os alunos, né? Então, assim, os que têm ou não diagnósticos corretos ou não estou aqui para poder medir esse tipo de questão. Sim. Mas, de fato, eu falo que é o uso das novas drogas, né? Então, se durante uma época sempre foi a bebida, sempre foi, né? Porque culturalmente, todos os povos utilizaram algum tipo de substância que os retirava justamente dessa realidade que a gente está dizendo que dói, que é confusa, que é complexa, que é vida. Né? Isso tudo se chama o quê? Vida. Vida de cada um, né? Então, todas, culturalmente você pode procurar em todos os grupos sociais, você tinha algum tipo de substância. Algum tipo de coisa que era pega para anestesiar essa... Sim. Então não é de agora. Não, isso vem de muito tempo, né? Então, assim, a gente brinca, a gente faz piada, a gente faz, né, coisa, olha só, você volta lá, vamos falar de povos tradicionais brasileiros que fazem uso, por exemplo, do ayahuasca. Eles sabiam como usar e como acessar de forma dentro das raízes que são utilizadas no ayahuasca. Não estou fazendo apologia, não, está só citando exemplo. O que pode usar ou não para poder, dentro de rituais, saírem dessa forma consciente de vida. Né? Então, assim, isso é do humano, né? Beber, seja a bebida que for, o cauim, beber também das sociedades tradicionais, o vinho de outras sociedades tradicionais antigas, de tomar cachaça, de tomar a pinga, seja o que for, sempre foi utilizada como um anestésico dessa realidade que nós não suportamos conviver. Então, eu não estou fazendo aqui julgamento em relação à medicação que os meninos tomam. Só me assusta ainda a maneira como ela é conversada, a naturalização desse processo no ambiente geracional. Fulano, você tem um remédio tal? Eu preciso de dormir. Eu vou tomar esse. Eu vou tomar aquele. E você tem? Você me dá um. Me dá um como se estivesse dando uma bala. Né? Aliás, nem bala é legal ele falar, né? Mas assim, é como se estivesse dando uns chicletes. Melhor? Gente, uns chicletes, né? Uma goma de mascar. Uma guloseima. Uma guloseima. Guloseima. Então, assim, então vai, né? Então, assim, vão trocar. Você tem esse, e é para tudo, né? Eu falo que, assim, desde o medicamento machista, né? Até remédio para você aguentar a balada.
aguentar sair fora da realidade. Olha que legal. Para quem não sabe, viu, gente? Aqui, ó, Câmera 3, na corta câmera pra 3, ela. corta. O remédio machista, ele se chama Viagra. Por que machista, gente? Vamos conversar aqui, sério. Vocês já ouviram falar de uma pílula cor-de-rosa que seja para mulher ter prazer? Não. Por que é só o homem que pode ter? Ai, ai. A Não é produção tá ali rindo, machista? minha irmã que tá ali nos bastidores também tá ali, ó, querendo bater palma pra ela. Gente, mas para pensar, pelo amor de Deus, que remédio é esse? Ah, mas a mulher também vai ser beneficiada, vai? Ai, E socorro. vai? A gente, na primeira temporada, eu fiz um episódio aqui que chama Universo de Prazeres. Pra você que não viu, não assistiu, Vai assista. Eu lá. conversei aqui com a Dayana Andrade. E ela veio, ela tem um sex shop e faz consultorias sexuais também. Ela contou casos aqui que se assemelham muito ao que você deu aqui como exemplo. A gente abriu 12 vibradores aqui. Então, se você não viu esse episódio, depois que terminar esse, tá? Vai lá e dá o play. Esse vale a pena assistir porque é muito legal. E ela trouxe situações assim também que tem um recorte geracional muito acentuado, né? De um senhor que procurou ela pra poder pegar um tesão de vaca pra esposa. E já tinha, tipo assim, já era um senhor de idade e já tinha anos de casamento. E aí eu fiquei aqui em choque, porque na cabeça dele o problema tava nela e não nele. Claro, claro. Aliás, voltando às nossas anestesias sociais, o problema está sempre no outro. O inferno são os outros, O né? inferno são os outros. E é por isso que a gente sofre, bebe, corre demais e vive uma vida miserável, né? Sem se dar conta de que é isso a vida, né? Você não pode estar feliz 100%. É até falta de educação da sua parte, né? Você está feliz 100%. Poxa vida, você é uma pessoa sempre feliz. Não, não é. Não é por aí o negócio, né? A reflexão que eu fico fazendo é que, assim, você mencionou a questão da velocidade, né? E aí, em algum momento, a gente vai ter que lidar com essa questão do vazio, que a gente não sabe precisar o que é, né? Não sabe da forma, não sabe. E eu fico me questionando, assim, que você, né, com essa questão da velocidade, a sensação de estar sempre correndo quando a gente não sabe que tem uma linha de chegada, se tem, qual linha de chegada que é essa. A sensação, igual eu mencionei aqui no início, de que em que momento da nossa vida a gente perdeu ela enquanto a gente estava tentando ganhar. Em momentos assim, que sentimento que é esse que eu disponho ou que eu quero ter? Que eu também não sei dar nome pra ele, não consigo. Ele vem da minha mãe, ele vem do meu pai, ele vem da pessoa com quem eu tô me relacionando afetivamente, ele vem dos meus amigos. E fica nesse. É um limbo, né, que não consegue dar nome, assim, para as coisas, e que eu acho que muito vem também. Eu já mencionei isso aqui em um outro episódio, que eu acredito que, para não generalizar, porque eu acredito que outras vêm derivados de algumas outras situações, mas a maioria dos problemas mundiais, sejam eles no sentido físico, prático da coisa, e emocional, afetivo, interior, psicológico, ele nasce desse machismo, né, dessa coisa de sempre o homem tá ali, ou qualquer outra figura que represente isso muito Essa bem. responsabilidade, essa autoridade, né? E aí eu acredito também, e aí também, por favor, faça suas intervenções, ou me corrija se eu estiver errado, que muito desses desdobramentos de como a gente se construiu como sociedade, e dessa corrida, dessa maratona que a gente não sabe o que é. Que prêmio que é esse que a gente tá correndo atrás? A gente não sabe. Aqui tô falando do Luan, tá, gente? Por favor, me corrija. A gente não sabe que prêmio que é esse que a gente tá correndo pra poder chegar aonde? Que pódio que é esse? E aí entra nessa questão que eu acredito que muito dessa estruturação e dessas dores que eu mencionei aqui, elas vêm porque ela tem como raiz o machismo, né? E eu acredito que hoje, com base no machismo, que vem uma outra questão que você mencionou já, o Viagra, e aí que eu vou fazer uma piadinha muito infame, né? Que tem aquela coisa de o meu é sempre o maior, né? Que é uma vida baseada em comparações. Você acha que hoje a comparação tem sido também, tem sido um sintoma ou ela tem sido a causa de mais dessas dores que a gente mencionou aqui? Difícil, porque eu acho que é um pouco dos dois. Eu quero voltar só um pouquinho antes, porque Fique à assim, vontade. quem somos nós? Nós somos o resultado de tudo aquilo que a gente vive.
né? Então, assim, é inevitável que você tenha aspectos de sua mãe, de seu pai, de seus irmãos, eh, da pessoa com quem você se relaciona, das pessoas com quem você trabalha, né? Os afetos não no sentido de sentimento exclusivamente, mas de como essas pessoas elas vão afetar a sua vida e construir sua vida, e você vai se permitir construir por ela, porque não é uma via de mão única, senão a gente estaria num admirável mundo novo. Uhum. Né? Então, fazendo ali uma referência muito básica à literatura de que cada um teria uma função dentro da sociedade. Ponto. Nós não somos assim. Né? Então, a gente não tem essa questão. Então, a gente vive para comparação. Algumas pessoas, sim, eu acho que há muitas críticas que são feitas dentro desse sentido. Né? Então, assim, tem pessoas que se adequam a vida dentro desses parâmetros de comparação. Por quê? Porque a vida ela te dá essa métrica. Isso não é do machismo, isso não é só do patriarcalismo, que é o nome mais sociológico que a gente dá, né? A gente construiu isso também em termos econômicos, né? Uma das grandes críticas que a gente acaba fazendo à sociedade contemporânea é essa bobagem da meritocracia, que é isso, você tem que chegar em algum lugar, e você só chega em algum lugar se você se deu bem, e se você se deu bem é porque você tem grana, dinheiro, fama, poder, glitter, glow e uma série de outras coisas que são glamourosas. Desculpa, que são do grande glamour da sociedade. A glamorização das coisas. Ai, obrigada. Gostou, mas saiu. Nossa, não sei, para mim saiu não. Glamorização da sociedade. Que a gente vai construindo isso como uma verdade, né? Verdade pra gente e pros outros. Mas vamos conversar sério aqui. Você está se comparando com quem? O seu parâmetro é você mesmo, né? Então, assim, a gente vai Eu acho que estabelecendo. tal E tem qual- linha de chegada, mas tem tem linha de chegada. a morte. Oh, é a única certeza, se não social, filosófica que nós temos. E para além desse, cri, porque é de refletir, Cri, 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 Mas cri. para além dessa, assim, você acha que tem alguma outra? Não, desculpa, não tem. Sabe por que a gente fala de sucesso? Não, nós temos que ter sucesso. O que é ter sucesso na vida? Outro dia eu converso. Gente, eu sou dessas que converso com morador de rua. Eu lembro de você falar isso nas suas aulas, eu acho isso Amo, fantástico. amo. E aí, outro dia estava eu lá nos meus rolês de rua, e aí uma mulher virou para mim e falou assim: olha, eu estou numa situação muito delicada. Eu moro na rua, já tem muitos anos, eu tenho uma história de vida que é duríssima, como de tantas outras pessoas, eu não sou especial por conta disso. E hoje o meu objetivo é conseguir uma roupa limpa. Você tem para me dar? Eu falei, tenho, mas eu tô longe de casa, então vão lá na porta na porta de casa que eu vou buscar. Ela falou assim, nossa, é difícil encontrar pessoas que conversam comigo. Então hoje o meu sucesso foi terminar o meu dia com uma roupa limpa. Sucesso do dia. Qual que é o seu? Qual é o seu sucesso? Você aí, você na câmera 3, que está me ouvindo, qual é o seu sucesso de hoje? Qual é a sua linha de chegada? Tem gente que não tem perspectiva. Outro dia eu peguei um táxi, o taxista virou para mim e falou assim, minha vida é muito besta, porque eu levanto, eu trabalho e eu durmo. Eu falei assim, mas você só faz isso? Ele, não, eu converso também. E mais o quê? E aí ele foi começando a desdobrar até ele chegar à conclusão de que ele faz muito mais entre dormir, acordar e trabalhar. Então, assim, o que você está buscando? Eu busco ter casa, eu busco ter saúde, eu busco ter... Tudo isso vai combinar, filosoficamente, naquilo que a gente está falando, na linha de chegada final. Quanto tempo falta para essa linha de chegada? Você não sabe? Então, seu sucesso é já. O seu sucesso é agora. E esse agora, socialmente, é você dar conta deste dia de hoje, porque ele vai ser a combinação de muitos outros dias.
né, e que vão formar quem nós somos, né, e a gente vai se mudando ao tempo, né, eu tenho um pouquinho mais de idade, não interessa quantos anos, mas um pouco mais de idade do que todo mundo que está aqui, e a gente vai parando para poder pensar essas questões à medida que a gente vai mudando a nossa vida, né, então assim, eu já quis ter sucesso, fama, dinheiro, beleza, né? Hoje em dia eu quero ter sossego, eu estou muito Tim Maia, né? Então, assim, eu estou querendo sossego, né? Cumprir, fazer um belo papel, ter um retorno maravilhoso, igual você acabou de me dar no início da nossa fala aqui. Isso, para mim, é um sucesso sem tamanho. Chegar ao final do semestre e receber um bilhete, seja ele na minha rede social, seja ele no meu sistema eletrônico de professor, seja ele um bilhetinho escrito. Saiba, eu ainda recebo bilhetes escritos, gente, é delicioso, com coraçãozinho. Isso para mim é sucesso. Então, assim, essa satisfação, mas eu demorei para descobrir isso, tá, Luan? Eu acho que a gente demora muito tempo para poder descobrir que é mais simples, que a vida é mais simples, que esse retorno é mais simples, que a gente precisa de menos subterfúgio, menos artifício, né? E que a gente precisa de um aprendizado, que aí é um aprendizado de vida, viu, gente? Né? E que às vezes falta, que é esse sentido que nós precisamos ter dentro de um contexto social, que é essa ideia de que, nossa, eu me basto e eu me basto no respeito por mim e pelo outro. Então, essa construção, a gente está chamando de vida, a gente está chamando de sociedade, a gente está se alinhando com os astros, com Mercúrio retrógrado, com a astrologia, com o mundo, né, como o pessoal costuma dizer, porque a gente busca subterfúgio até nas magias da explicação do mundo, né? Também não é de hoje. Assim como a gente busca nas bebidas, nas drogas, nos remédios, né? Então, hoje a gente não fala mais de droga, porque droga é uma coisa extremamente demonizada, mas a gente fala de medicação que está ok. A gente não fala de beber socialmente até cair, a gente fala em tomar uns Beer Nights Club, drinks, sodas com álcools, né? Então, assim, a gente fala de outros aspectos. Mas o fim e o cabo de todas essas questões é isso. Eu tenho um temor que eu tenho para essa geração de agora, e aí eu falei dessa pandemia de depressão, de solidão, de ausência de sentido, é que ela muitas vezes, aí volto no sofrimento mental, ela leva as pessoas a pensar que, já que não há sentido na vida, encurtar é um caminho necessário. Nossa. E aí a gente corre um risco muito sério. Por quê? Porque eu estou contando para vocês que, na minha perspectiva sociológica, tá, gente? Eu não estou tirando nada daqui debaixo do sovaco. Tudo tem embasamento teórico. A gente pode conversar milhões de coisas sobre esses embasamentos teóricos aqui. Não é a proposta, mas dá para fazer também. Das pessoas acreditarem que eu encurtando, eu sofro menos. E aí a gente corre um risco enorme. Então, isso sim, isso para mim é uma preocupação constante, né? Então, até onde vai essas descobertas e esse caminho e essas escolhas, e como é que a gente reverte isso, sim, estendendo a mão para o outro, né? E fazendo desse cotidiano a luta diária, minha, sua e de todo mundo que está por aqui. Esse caminho e esse caminhar, né? Esse caminho e esse caminhar. Pois é, eu até lembrei rápido aqui, nós perdemos na semana passada um professor que foi amigo pessoal do Paulo Freire, que foi o Carlos Brandão, e o Carlos Brandão, ele dizia muito disso, né? Ele escreveu uma carta belíssima quando ele completou 80 anos. Ele morreu aos 83, já muito debilitado, saúde, essas coisas todas, né, que vem acompanhando aí com o processo de envelhecimento. E aí ele falando assim, né, dos agradecimentos dos 80 anos, que a gente agradece a tudo, a todos, né, que fizeram tanto por nós ao longo dessa jornada.
E é esse é o grande sucesso, é a grande coleção que a gente faz, né? Então, assim, chegar dentro dessa nossa vida, dar uma olhadinha assim, né, pelo retrovisor das nossas lembranças e falar assim, porra, eu fiz a diferença para alguém. Poxa vida, eu conversei com uma pessoa e eu pude ensinar e aprender com aquela pessoa. Ora, ora, ora. Isso também é desse caminho, né, da vida. E isso é de uma vibração muito grande. E isso é achar sentido. Suspira, bebe água. Câmera 1. Câmera 2. Câmera 3. Câmera 3. Volta aqui pra mim, câmera 1. É ou não é? Não tem a menor condição, gente. Não tem a menor condição. A gente já tá caminhando pro final. Antes de finalizar, eu queria te perguntar, você falou sobre a questão de não ter previsão, mas assim... A Andréia não é Marília e Gabriela aqui, tá? Mas agora tá. sim, a Andréia pela Andréia, né? Se pudesse fazer uma aposta em relação a um futuro, e não necessariamente sobre o que eu até falei aqui no início, né? Aquele que alimenta a esperança de um futuro bom, mas é o que eu faço voto sempre para que as pessoas tenham em mente. Como é que você aposta na gente como sociedade daqui um tempo que você considera como razoável? Eu não sei o que é um tempo razoável. Ou o que você considerar como razoável. Ok. Aí aqui, de novo, o Camarão volta aqui pra mim, rapidão. Aqui é uma pessoalidade Andréia. Não significa que o que ela está falando ali, ela tá falando como socióloga, que ela é uma pessoalidade. É o que ela apostaria. Pois é. A licença poética da pessoa. Então, vamos lá. Vai parecer pessimista, mas não é, tá? Então, cuidado com como é que vai se ouvir isso. O futuro é exatamente isso que a gente tem aqui, só que um pouco mais velho. Meu Deus. Então, a gente tem... Não, para pra pensar. Deus. Para pra pensar. A gente reconstrói, a gente refaz, a gente remodela uma série de coisas. A gente vive inventando um mundo novo pra gente, né? E essas coisas todas. Mas o que a gente está fazendo é em cima do que a gente já tem. Então, esse futuro, para mim, ele é um futuro de esperança. Por quê? Porque, olha só, a gente está vivendo um entremeio, né, entre o meio daquilo que a gente já conhece e daquilo que a gente deseja ser. Então a gente está nesse vácuo de tempo que aparentemente não tem muito para onde correr, mas que a gente vai seguindo ali nesse cotidiano. Então isso vai estar mais velho. Tudo isso daqui vai estar um pouco mais velho daqui no futuro, daqui a 10, 15, 20, 30 anos. Que é um tempo curto, tá, gente? É o tempo de uma geração, de formar uma geração, de você ter um filho. Se você tem um filho hoje, daqui a 30 anos ele está 30 anos, velho. Velho, porque as pessoas leem dessa forma. Se você chega com uma pessoa de 30 anos de idade, 32, para um cara que tem 12, para um cara que tem 15, ele vai falar assim, pô, o cara ali o coroa ali é mó gente boa. E aí você fala, cara, o coroa o quê, rapaz? Tá louco? Tá ficando louco? Não, mas eu tô falando dessas diferenças geracionais. Então, eu acho que vai ser exatamente o que nós temos aqui, um pouco mais velho, mais gasto, mas com os mesmos dilemas. Nota, a gente está sempre buscando as mesmas fugas, a gente está buscando os mesmos delírios, a gente está buscando os mesmos sonhos bons, a gente está buscando as mesmas esperanças. Então, apesar de estar mais velho, parece aquele balde de água fria, né? Isso aqui vai ser isso mesmo, só que mais velho. Não, é isso aqui mais velho, mas também com mais sabedoria. É isso aqui mais velho, mas também com mais aprendizado. É isso aqui mais velho, mas também com uma aposta de que as pessoas elas vão ser modificadas por aqueles que virão. E é simples assim. E isso é bom. Isso é muito bom. Por quê? Porque o novo vem. Vem. Ele te supera, ele te ensina e ele te remodela. Então, assim, o tempo todo, se a gente pensar nesse barulhinho da água batendo na pedra do rio, a gente sabe que ali vai sair algo extremamente polido e melhor. Uau. Era poético. Pois é. Gastei. Não, mas é isso. E aí, assim, eu nem sei se cabe agora falar, mas se você pudesse hoje, assim,
deixar uniforme alguma mensagem que todo mundo pudesse ouvir, assim, o que você diria hoje para as pessoas? Bora ser feliz já. Já. Uau. Já tá perdendo tempo. Você tá É perdendo bem tempo. isso. É bem isso. Tem por onde que as pessoas podem te encontrar? Você quer deixar suas redes sociais, algum contato, alguma coisa assim? Assim, tem rede social que é o Instagram, viu, gente? O Insta. @AndreaSantos2012. O link vai estar aqui, se você estiver vendo pelo YouTube, na descrição desse vídeo. Se você estiver me escutando pelo seu tocador de podcast, vai estar também na descrição do episódio aqui. É só isso que você quer deixar? Só. Vou deixar o Ok. Insta. Mais uma vez, muitíssimo obrigado. Eu, assim, de Honradíssima. verdade, não existe uma métrica em que eu consiga mensurar a minha gratidão, a minha honra mesmo. Quando eu pensei na segunda temporada e me veio você à mente, eu falei, gente, ela é mais do que necessária, ela é urgente nesse podcast. Eu fiquei muito feliz de você ter aceitado o convite logo de primeira, nos meus primeiros contatos, e já ter falado, claro, bora lá. E por você ser essa pessoa solícita, mais do que, não necessariamente disponível, mas disposta. Disposta sempre. Porque assim, faz um diferencial muito grande, e eu quero te agradecer por você enriquecer o Menor Condição, por abrir essa temporada com essa qualidade, com essa sua vivência, com essa sua luz, com essa sua sabedoria. E dizer que eu realmente fiquei muito honrado em poder ter sido seu aluno e poder falar, gente, eu fui aluno da Andrea e assim, eu sei a grandeza, a imensidão e a profundidade que você é. E eu espero que, assim, que você tenha na sua mente mesmo, assim, a certeza de que, pelo menos na minha vida e na vida de outras colegas que eu ainda tenho contato, você é uma referência de excelência. E eu realmente espero chegar no nível em que alguém olhe pra mim da mesma forma como eu olho pra você hoje, que é com um olhar de admiração de, meu Deus, esse é o conhecimento, é nesse nível de conhecimento que eu quero chegar. E eu fico muito feliz e grato com isso. E eu também vou aproveitar para agradecer e dizer que eu estou honradíssima com esse elogio e agradecer uma outra coisa, Luan, de você ter me dito hoje que o caminho que eu escolhi é o caminho certo, é o que eu gosto de fazer, é o aprendizado que eu gosto de ter com essa troca sincera entre as pessoas. Muito obrigada. Ai, fico muito feliz. Esse foi e é o Menor Condição, o podcast que, como você viu ou assistiu, não tem a menor condição de você deixar de consumir, de compartilhar, de curtir, de indicar, de mandar pro coleguinha. E eu vejo você na semana que vem. Um beijo e até lá. Menor Condição, o podcast que não tem a menor condição de você deixar de ouvir ou assistir.